Olá a todos, estamos iniciando então mais um semestre nesse formato EAD. Espero que seja o último, né, que a gente possa voltar no próximo semestre, próximo ano, enfim, 2022, presencialmente com todos vacinados, né, iniciando então a disciplina de Teoria do Jornalismo, que é uma disciplina muito importante, né, espero que, né, também todos vocês estejam bem aí dentro do possível, com saúde principalmente, vocês, as pessoas próximas, familiares, etc. E que, enfim, tudo isso possa passar o quanto antes, mas esse semestre a gente vai ter que manter, então, esse formato aí no EAD. Então, essa disciplina de teoria de jornalismo, né? Meu nome é professor Eduardo Ritter. E então eu vou trabalhar com vocês ainda nesse formato. Então eu postei já para vocês o plano da disciplina e ressaltando o que está escrito no plano, então as videoaulas vão ser postadas então sempre até a noite, né, das quartas-feiras, que as quartas-feiras é a data, né, é o dia da semana que está previsto então teorias de jornalismo. Então eu vou nesse primeiro vídeo, né, nessa primeira semana vai ser somente o vídeo. A partir da semana que vem a gente entra nos conteúdos e daí eu vou colocar sempre textos, né, para vocês lerem sobre, enfim, os conteúdos que vão ser abordados. Nesse primeiro vídeo, então, eu vou explicar como que vai ser a dinâmica, como que vão ser as avaliações e, enfim, a gente vai acompanhar aqui, então, o plano de ensino que, como eu comentei, eu postei para vocês, né, vocês podem ler ali. São 15 semanas, então, né, vai até a semana do exame, começando nessa semana. A ementa, como essa altura vocês já sabem, objetivos, etc., é do PPC, né, do projeto pedagógico do curso. Então, é o que a gente tem que trabalhar, né, independentemente do professor que trabalha a disciplina, é o conteúdo que deve ser trabalhado. Então, prevê ali o que é teoria e epistemologia do jornalismo, compreensão sistemática das teorias voltadas para o estudo do jornalismo, visão panorâmica das teorias existentes, que tratam especificamente do jornalismo e como elas têm sido aplicadas para estudo do jornalismo, percepção de diferentes formas de conceber o jornalismo do ponto de vista teórico e como isso possibilita desenvolver análises críticas sobre as práticas, produtos e filosofia profissional. Então, é isso que está previsto na ementa, que vocês podem, né, ler no arquivo. Eu trabalho também nessa dinâmica, eu coloco o vídeo aqui, né, e aí vocês, os arquivos eu vou colocando e vocês podem ir acompanhando, se for o caso, ou ler depois, enfim, fica a critério de vocês. Então, os objetivos, né, objetivo geral, conhecer e estudar criticamente as diferentes abordagens científicas do jornalismo. E ali daí tem os específicos, identificar os fundamentos epistemológicos do jornalismo e as práticas profissionais, identificar os fatores políticos, sociais, econômicos, éticos e estéticos, né, das rotinas de produção de notícias, analisar as mediações pessoal, organizacional, profissional presentes na produção das notícias, avaliar historicamente o discurso jornalístico, vai aplicar as metodologias científicas do jornalismo nos estudos das práticas, né, identificar os diferentes gêneros jornalísticos. Né. Aí tem o programa com os pontos, que são os pontos que a gente vai ver depois ali, que vão aparecer no cronograma. Né. Então, queria, né, dentro disso, ressaltar a importância, né, da disciplina para a formação de vocês, né, independentemente de para qual segmento vocês vão depois, televisão, assessoria, rádio, jornal, portal de notícias, agência, etc. Porque é importante, né, vocês terem essa consciência, né, da profissão que você, do compromisso profissional, social, né, que vocês já têm desde agora, né, enquanto estudantes, né, onde está posicionado o jornalismo, né, dentro da sociedade. E os estudos, né, que já foram feitos ao longo dos anos e que levaram até a formação, né, a criação do curso superior, né, do curso universitário, né, de jornalismo, depois programas de pós-graduação com pesquisas sobre jornalismo, com temas voltados para o jornalismo. Então, enfim, ressalta vários pontos que a gente vai ver ao longo do semestre. Aí o cronograma vocês vão ter ali semana a semana. A gente hoje então faz essa apresentação. Daqui a pouco eu explico sobre como vão ser as avaliações.
Aí na semana que vem a gente começa justamente com essa definição conceitual, né? O que é jornalismo, como é a profissão, né? Do jornalista. Enfim, então a gente traz esses princípios, né, que vão dar o norte depois para a sequência. E a gente vai falar depois, na outra semana, um pouco sobre história, das rotinas, das teorias do jornalismo. Aí a gente vai ver a teoria do espelho, por exemplo, que hoje é uma teoria tratada mais num sentido de contextualização histórica, né, por ter sido a primeira, né, uma das primeiras teorias. Então tem algumas teorias assim que, claro, estão superadas, mas que tem ali seu marco, né, enquanto história, né, história das teorias, até para a gente ver a evolução, né, até se chegar às teorias contemporâneas. Então, objetividade jornalística, teoria do espelho, história das teorias, né, nessa aula do dia 25 de agosto. Depois a gente vai ver aquelas principais, né, que eu costumo dizer que são importantes, né, tem perspectivas que trabalham atualizando até essas teorias, e que também seguidamente caem, né, em temas de concurso, se vocês eventualmente forem fazer um concurso para cargo de jornalista, enfim, e que, claro, tem essa importância também porque refletem sobre a atividade do jornalista. Então, a teoria do gatekeeper, né, e aí eu vou explicar mais detalhadamente, hoje eu vou falar de uma maneira mais rápida, né, a avaliação 1. Então, aí a gente chega num outro ponto. A gente tem encontros síncronos, né? Tem que ter 3 encontros síncronos no semestre, né? Que é aquele encontro ao vivo. Eu vou estar disponível, então, né, no dia 1º de setembro, às 7 da noite. Então, para esse encontro síncrono, mas eu vou postar o vídeo falando sobre a teoria do gatekeeper e explicando a avaliação 1. Então eu vou estar disponível para tirar dúvidas, enfim, para quem quiser falar, né, fazer perguntas, etc, pedir, né, conversar sobre a disciplina, etc. Porque tanto a gente não pode, como também, né, eu creio que é complicado, né, por exemplo, eu marcar esse conteúdo todo para esse encontro síncrono, porque acontece, né, de haver problemas de conexão, de plataforma, etc. Eu mesmo já aconteceu, né, de não conseguir participar de reunião porque estava sem internet móvel do meu provedor e o Wi-Fi estava tudo fora do ar, né, numa manhã específica, e, enfim, e mais de uma vez aconteceu coisas semelhantes. Vocês, né, também já devem ter passado por situações semelhantes. Então, se tudo der certo, eu fico, né, disponível então nesse dia 1º de setembro às 7 da noite para eventuais dúvidas. Aí a gente volta lá no dia 8 de setembro para teoria do newsmaking, no dia 15 agenda 7 em espiral do silêncio, né? Todas essas a gente vai ver, né? Aqui eu tô só passando o conteúdo que está aí previsto no cronograma e no plano de ensino. Organizacional, teoria da ação política, teorias interacionistas, teoria estruturalista, teoria depois, no dia 6, noção crítica do acontecimento, a construção do acontecimento, no dia 13, teorias construcionistas, dia 20, a gente vai falar um pouco sobre um panorama geral de alguns teóricos importantes, né, do jornalismo ao longo da história e também contemporâneos, né, no jornalismo brasileiro, né, teóricos brasileiros, que é importante, né, vocês conhecerem, até porque depois vocês vão ter ou monografia ou projeto experimental, mas que no caso do projeto vocês vão ter que também escrever um artigo. Então vocês vão precisar desses teóricos, né, dessa base teórica para escrever, né, fazer a pesquisa de vocês depois. Dia 27, então, teoria do jornalismo na contemporaneidade, né? E aí a gente vai ter de novo, então, um encontro síncrono nesse mesmo formato. Quer dizer, eu vou postar o vídeo com o conteúdo, né? E aí de noite fica mais para esclarecer principalmente dúvidas até em relação às avaliações. No dia 3, né, parresia e jornalismo, né, a questão do conceito de verdade, né, no jornalismo. Depois no dia 10 de novembro, que a gente já está em novembro, né? Daí tem uma revisãozinha do conteúdo. E no dia 17 tem encerramento da disciplina explicação sobre o exame, né? Se alguém precisar fazer o exame. E um encontro síncrono para encerrar o terceiro, então, nesse último dia, para, enfim, avaliação, vocês falarem o que acharam da disciplina também, etc. Quem quiser dar esse feedback,
que também é importante. Então, vamos para as avaliações, né? Antes disso, só ressaltar então que a sistemática do cronograma, né, semana a semana, vai ser essa. Eu vou postar nas quartas, né, até de noite, às vezes na terça, né, às vezes eu consigo antecipar, mas digamos um prazo para. Se vocês entrarem na quarta de noite, vai tá o vídeo. E aí, claro, em relação ao conteúdo, sempre vai ter o material, você vai ter, vão haver textos, né, para vocês lerem. E os vídeos geralmente têm esse formato de 20 a 30 minutos, né? Mais ou menos, né, nesse padrão. Então vocês podem usar, né, a quarta de noite, que seria do encontro presencial, se a gente estivesse numa situação de não pandemia. Assiste o vídeo, meia hora, né? E aí vocês têm aí o período para tanto realizar a leitura, assistir algum outro vídeo que eu possa postar, enfim, acessar esse outro material. Vocês vão ter aí o tempo para isso e, além disso, para produzir, né, os textos das avaliações. Então, né, uma divisão assim para vocês administrarem esse conteúdo semanal. Aí a gente chega então nas avaliações, né? Avaliação 1. Então é o seguinte, quem já fez alguma outra disciplina comigo sabe como funciona. Para cada aula, então, a partir da próxima semana que entra o conteúdo, vocês vão pegar a aula 2, a aula 3, a aula 4 e a aula 5 e a aula 6. Quer dizer, da aula 2 até a aula 6. São 5 aulas, 5 vídeos que vocês vão assistir, as videoaulas, e aí vocês vão fazer um resuminho de cada uma dessas aulas, de 5 a 10 linhas, né? E vocês vão colocar em um arquivo do Word, aula 2, escreve o resuminho, de 5 a 10 linhas sobre a aula 2, aula 3, escreve lá, aula 3, escreve o resuminho de 5 a 10 linhas, aula 4, aula 5, aula 6, assim sucessivamente. Aí depois da aula 6, vocês vão mandar esse primeiro arquivo com esses primeiros 5 resumos, então na 7ª semana, no dia 22 de setembro, e vocês vão mandar tudo em um único arquivo, né? Pode botar o nome de vocês no arquivo até, e aí eu salvo e aí eu avalio, né? Essa vai ser a avaliação 1. Tem aqui o formato, então, Times ou Arial, tamanho 12, 1,5 justificado, né? E mandar todos em um único arquivo, né? O que aconteceu em outras disciplinas é de mandar... E foi assim que eu trabalhei naquele primeiro semestre alternativo. Mas de mandar 5 arquivos, né? Então, se vocês mandarem 5 arquivos, eu vou pedir para vocês me reenviarem, colocando tudo em um arquivo, né? Porque eu salvo daí com o nome de vocês na pasta das avaliações da disciplina. Então, coloquem essa avaliação 1, os resuminhos das aulas 2, 3, 4, 5 e 6 em um único arquivo. Pode salvar o arquivo com o nome de vocês. Beleza? Então, essa é a avaliação 1 e a avaliação 2 é no mesmo formato, porém são resumos das aulas 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, né? Então são 7 aulas, né? Mas é o mesmo formato. Aí ali tem os critérios de avaliação, a pontualidade, então, enviar dentro do prazo, né? Respeito às normas, presença de título, clareza e correção gramatical, coerência com o conteúdo abordado. E claro, para cada ponto, que até ficou 2 pontos pensando na avaliação 1, né? Mas na 2, como são 7, vai ser proporcionalmente descontado, se vocês não mandarem de uma semana específica, né? Por exemplo, na avaliação 2, vamos supor que vocês não botaram o resuminho da semana 9, né? Então vai ser descontado 1 sobre 7, né? Proporcionalmente. A avaliação 3, então, aí essa a gente chega num ponto crítico, né? Mas é o que a gente pode fazer, né, nessa situação. A avaliação 3, vocês vão fazer um projeto de ensaio ou artigo, né? Qual que é a diferença? O ensaio vocês vão escrever, pode ser um texto mais solto, digamos assim, um pouco mais opinativo até, e não tem a rigidez da formatação, né, da ABNT, quanto o artigo. Eu vou postar um template para vocês, né, um arquivo já formatado de evento,
né? Provavelmente da Intercom, né, que é padrão. E aí vai ter ali e vocês só vão digitar por cima, né, para ficar no formato, né, que já vem formatado esse arquivo, né, é como os congressos, as revistas mesmo usam, né, tem esse arquivo padrão. Aí não tem erro, né, e o artigo, quem quiser fazer já num formato de artigo, né? Por que isso? Porque você é uma disciplina teórica, né? Vocês depois vão fazer os TCCs, os projetos de vocês, né? Não podem chegar lá sem ter feito, né? Produzido um artigo ou um ensaio acadêmico, né? Em nenhuma disciplina, e essa é a disciplina que eu considero fundamental para vocês fazerem essa reflexão em um texto acadêmico. Então, o que vai ser esse projeto? Vocês vão ali, eu botei ali capa, né? Aí vocês vão escolher um tema relacionado, vocês vão escolher uma dessas teorias, ou mais de uma, mas uma eu acho que tá ok. E vocês vão relacionar algum tema, né? Vocês vão daí desenvolver um problema de pesquisa, quer dizer, uma pergunta que vocês vão fazer para responder com a pesquisa, né? Depois vocês vão ter quem já está em TCC e eventualmente está fazendo a disciplina sabe muito bem. Mas quem ainda não chegou lá, vocês depois vão ter que fazer isso com os TCCs de vocês. Então vocês vão pensar num problema de pesquisa, é uma pergunta que vocês criam para ser respondida, né? Que a pesquisa vocês vão fazer para responder essa pergunta. Então, por exemplo, quais são os critérios de noticiabilidade do jornal X na editoria de esportes, na editoria de segurança? Né? Enfim, a gente vai falar sobre as teorias e aí vocês podem pensar em algo que vocês tenham interesse de pesquisar relacionado às teorias, e aí vocês vão fazer vão apresentar o tema, vão apresentar objetivos, né? O problema de pesquisa, e vão justificar, né? Por que é importante realizar essa pesquisa, por que esse tema que vocês escolheram é importante, né? E as referências bibliográficas, aí vocês podem botar as obras, inclusive, que vocês vão pesquisar, né? Um projeto, então não é necessariamente aquelas que vocês utilizaram. Como eu falei, vai ter lá uma aula específica para eu explicar mais detalhadamente, né? E a primeira versão, então, é curta, né? De 2 a 4 páginas, sem contar a capa, óbvio. Né, mas 2 páginas vocês conseguem, coloca o tema, né, os objetivos em tópicos mesmo, um problema de pesquisa, e vocês vão escrever a justificativa, né, na justificativa que vocês vão escrever mais, vocês aí já podem até trazer alguma questão relacionada à teoria, etc. Vale 10, né, tudo vale 10. E a avaliação 4 é a versão final, né, então terá todos os itens do projeto, mas vocês vão desenvolver daí a parte teórica, né, o referencial teórico, que daí vocês vão usar o material que a gente vai ter na disciplina, né, vão poder pesquisar mais sobre a teoria que vocês escolheram, vão apresentar o objeto de vocês, né, então, eu vou analisar algo da Folha de São Paulo, então, né, vamos fazer uma apresentaçãozinha lá, né, o ano de fundação da Folha, etc., apresentar, né, o jornal de maior circulação do país, blá blá blá, e assim por diante. Então, essa versão final de 5 a 10 páginas, né? Geralmente, claro, os artigos de eventos, etc., é 15, de 10 a 15. Depois, se vocês quiserem submeter a um evento ou uma revista, dá para ampliar, né? E aí enviar para algum evento ou para alguma revista. Aí chegamos no que eu falei antes, ao ponto crítico, porque é uma turma grande, né? São mais de 50 alunos e, né, vou ser bem sincero, 50 artigos para serem lidos, né, num prazo curto e que ainda coincide com final de semestre, bancas, etc. Eu não teria como fazer uma leitura justa, né, atenta, né, para realmente dar um feedback legal para vocês, né. Então, a gente vai ter que dividir em grupos de 3 ou 4. Não, desculpa. De 3 até 5 participantes, né? Vocês podem se organizar, eu vou botar no mural, vou criar ali uma postagem para vocês irem colocando o nome dos grupos. E aí eu vou sugerir, né, caso
né, vou deixar aberto e vou esperar então até a semana que vem. Vocês vão colocando os nomes e pode botar ali grupo 1, grupo 2, né? Vocês podem ir vendo conforme os outros vão botando. Quem botar primeiro fica um e assim vai indo. E aí no final, quem não tiver em grupo, eu vou sugerir então que formem grupos, né? De 3 a 5 participantes. Então o projeto e o artigo final são em grupos, então de 3 a 5. Eu particularmente sempre, né, gosto, inclusive quando eu era aluno também, gostava mais de fazer individual, enfim, e acho que vocês, porque tem muito dessa questão pessoal, né, da pesquisa e etc., mas uma turma muito grande e nesse formato que a gente tá, então vai ser, né, vocês podem se organizar bem para fazer, né, conversar entre vocês, definir o tema, etc, teoria, e aí cada um pode contribuir, né? Eu trabalhei já, né, enfim, na academia a gente faz muitas vezes trabalhos em grupos, em duplas ou trios, ou, né, grupos maiores. E atualmente tá mais fácil, né? Os trabalhos que eu tenho feito em grupo, a gente cria um arquivo no Google Docs e cada um edita, né? Inclusive com os orientandos, muitas vezes a gente trabalha nesse formato, né? De colocar as observações no arquivo no Google Docs, que é instantâneo, né? O sujeito vai ali e mexe, todos os outros veem o que foi mexido, etc. Né? Funciona bem. É uma dica, né? Apenas uma sugestão para facilitar. E a nota final soma as 4 avaliações, divide por 4, dá a média da disciplina, né? E ali, só para ressaltar de novo, né, como em todas as disciplinas, a presença de plágio, então, implica na reprovação na disciplina, não é a 0 na nota, é a reprovação direta na disciplina. Se vocês cometerem plágio de forma pública, né, vocês acabam respondendo criminalmente, né, já que plágio é crime. Então aqui né, digamos assim, o ônus é a reprovação na disciplina. Não tem nem por que fazer plágio, né? Tendo toda a possibilidade de citar a fonte, né? Você pode botar segundo fulano de tal, você pode usar aspas, você pode usar citação de mais de 3 linhas. Não tem nenhum motivo, não se justifica cometer plágio, porque você pode escrever um texto inteiro citando, né? Só citando os outros. A gente vê artigos, às vezes até teses, dissertações que são praticamente uma linkagem de uma citação com outra. Claro que não estou dizendo que isso é o ideal é que vocês apareçam no texto também, né? Mas não tem porquê, né? Não colocar ali as aspas, citar o autor, né? Não se justifica hoje em dia. Nunca justificou, mas hoje em dia, mas ainda até porque, né, tem os programas aí, N programas que detectam plágio. Então, não se justifica de forma alguma. Aí tem as referências que eu vou trazendo na medida que eu não vou ler, né? Vocês podem conferir aqui, mas eu vou, conforme o conteúdo vai andando, né? Eu vou trazendo essas e outras referências também, mas quando eu trouxer outras, eu sempre vou passar para vocês ali bem certinho, né? O autor que a gente está trazendo. Até porque tem alguns aqui que são obras grandes, etc. E às vezes tem algum artigo, tem artigos, né, de outros pesquisadores que abordam alguns tópicos que nos interessam mais, né, especificamente aqui para a disciplina, né. A gente pode mudar alguma coisa do plano se for o caso. E, né, aqui também tem outras fontes que a gente vai usar até aqui bastante, como por exemplo revistas acadêmicas e os anais de eventos, Intercom, SBPJ e Compós, que tem vários artigos, né? Tem o GP, de grupo de pesquisa de teorias de jornalismo, por exemplo, da Intercom, né? Então é uma seção que recebe especificamente só trabalhos voltados para teoria de jornalismo. Então, né, se vocês entrarem no site da Intercom, até vou postar o link ao longo do semestre, entrarem lá nos anais de eventos, forem lá no GP de teoria de jornalismo, vai ter lá os artigos produzidos e apresentados em todos os congressos. Então é uma gama ampla, né, importante
de produções, né, sobre tudo isso que a gente está vendo, né? Até às vezes para vocês pensarem nos temas de vocês, podem ir olhando, né? E nada impede que vocês vejam um tema. Claro, depois vocês vão citar, vão usar inclusive o artigo para pesquisa de vocês, né? De repente, uma atualização, né, de algum, sei lá, uma pesquisa sobre newsmaking no veículo tal de 2008, né? Praticamente a internet comparado com hoje ainda estava gatinhando, né? Então, vocês podem pegar esse mesmo veículo e ver como é que está em 2021, por exemplo. Pandemia, cenário político, global, nacional, local, né? Tem N possibilidades. A gente vai trazer algumas ideias, né? Quando a gente for trabalhando com as teorias, a gente vai trazendo sempre exemplos. E aí vocês podem também ir pensando, né? Aquilo que vocês podem produzir. Então, creio que é isso. Tem meu e-mail ali de contato também. Vocês podem me escrever sempre que tiverem dúvidas. E é por ali também, importante também, é pelo e-mail que vocês vão me enviar os trabalhos, né? No Cobalto acho que não tem espaço para anexar. Mas fica mais fácil de eu responder também. Então vocês me mandam um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui no plano. E aí, geralmente eu respondo dentro aí de no máximo 48 horas, né? Às vezes tem uma demanda grande e acaba, por exemplo, semana que vem tem bancas em outras instituições, né? Então tô com bastante material para leitura no final de semana. Mas dentro do possível, né? Se for uma dúvida eu respondo. Posso não responder na hora, mas no máximo no dia seguinte. E quando vocês me mandarem os trabalhos, eu confirmo o recebimento. Não quer dizer que eu tenha lido já os trabalhos, porque eu abro, baixo o arquivo na pastinha lá da avaliação da disciplina e confirmo o recebimento. Depois eu vou dar o feedback dos trabalhos de vocês sempre depois que eu terminar de ler o último, né? Para não ficar algo injusto, né? Para uns não receberem o feedback antes, né? Mas nesse caso até dessa disciplina aqui não tem muito problema, porque eu, na medida em que vocês enviam, termina o prazo, eu corrijo e posto as notas, né? Então, pessoal, é isso. Desejo um bom semestre a todos, não só na disciplina como nas demais também. E torcendo, né, para que no próximo semestre todos com as 2 doses ou dose única, se for o caso, né, de vacina, né, todos de volta, né, ao presencial, que enfim, acaba se perdendo um ponto importante aí nesse formato EAD, que é o contato, que é a troca de experiências, o diálogo mais próximo entre vocês mesmos e entre nós também, professores e alunos. Mas estamos disponíveis e vamos... acho que vai dar para fazer um trabalho legal. E qualquer dúvida aí vocês também podem tá me perguntando, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.